Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900. Para esta aula, pessoal, vamos falar sobre os nossos recursos de redes, tá? Mas os recursos de redes voltados para a prova AZ900. Então, além desses recursos que nós vamos tratar aqui nesta aula, claro que há outros vários recursos que não vamos falar, porque não é cobrado na prova do AZ900. Perfeito? Então vamos lá, prepare o seu café, que nós vamos aí com essa aula, pessoal, que tá bem bacana. Eu vou passar rapidamente aqui os assuntos e... Deu uma travadinha ali, mas voltou. Eu vou passar rapidamente aqui pelos assuntos e eu vou lá pro Drywall com vocês para fazer um desenho técnico e a gente começar a entender de uma forma mais simples, né? Porque tem muito texto aqui, é legal, eu sempre falo para você, leia tudo que está em nosso material, mas vamos pro Drywall aqui fazer um desenho para vocês entenderem de uma forma mais prática, mais fácil, mais visual, fica mais fácil do que falar. Então, temos nosso primeiro recurso de redes aqui, que é o Azure Virtual Network, conhecida aí, né, bem famosa como VNet. No dia a dia, você vai ver o pessoal falando muito desta forma. E o que é? Não é nada mais, nada menos, pessoal, que é um serviço fundamental que permite criar redes dentro do portal do Azure, né? Ele vai criar redes ali isoladas, compartilhadas, enfim, depende de como que vai ser a sua infraestrutura. Da mesma forma que é no ambiente on-premise, o ambiente local, funciona aqui também no Azure. Então você tem as redes virtuais. É um pouco diferente porque nós não trabalhamos com VLANs, como trabalhamos no ambiente local, mas o conceito é o mesmo. Você vai ter redes, vai ter subredes para poder segmentar o teu ambiente e fazer a segurança da mesma forma como no ambiente local. Então você vai ter uma rede, depende da empresa, depende de como você quer fazer essa estratégia, não existe a forma correta, né? A forma ideal, por assim dizer, mas você pode segmentar, ter uma rede para um ambiente de produção, tem uma rede para desenvolvimento, tem uma rede, não, diferente, vou colocar uma rede para os recursos core da empresa e vou segmentar de uma forma diferente, vou ter uma rede só para os servidores, uma rede para equipamento e por aí vai, depende muito, né? Isso é muito personalizável e muito particular, vai de cada ambiente, de cada empresa. É a mesma coisa aqui. Então, temos aqui, rapidamente passando para a gente fazer nosso desenho, temos o Azure Virtual Network. Você vai utilizar para criar suas redes dentro do portal do Azure. Então tem algumas características aqui principais, né? Isolamento e segmentação, conectividade híbrida. Vamos falar em seguida sobre os tipos de conectividade híbrida que fazemos com o portal do Azure entre o nosso ambiente local e o portal do Azure. Controle de tráfego, né? Vamos falar de NSG daqui a pouco. Integração com serviços, né? Podemos utilizar aí endpoint privados para poder fazer conexões, vamos falar daqui a pouco também. E temos aí também alta disponibilidade, né, implementando arquiteturas resilientes com múltiplas regiões pelo portal e os recursos do Azure. Então, Azure Virtual Network não é nada mais, nada menos do que a parte aí de rede, a rede lógica que nós projetamos ali no portal do Azure, tá bom? Com isso, obviamente, então que nós vamos ter aí nossas subnets, né? Mas passando aqui por cima, subredes são segmentos lógicos de uma rede virtual, que é a VNet, costumamos chamar, que permite particionar e organizar recursos de forma eficiente, melhorando a segurança, o gerenciamento da sua infraestrutura de rede e tudo mais. Então, temos ali algumas principais características, segmentação de rede, né? Você vai dividir a sua VNet em múltiplos segmentos lógicos para melhorar a organização. Da mesma forma como no ambiente local, pessoal, você tem a sua VNet, a sua rede, sei lá, 1/16, não vamos entrar aqui em CIDR, não é o caso. E desse /16 ali você pode extrair várias subredes conforme for a estrutura, conforme a necessidade. Então, vou extrair várias redes em /24, ou não, eu quero algumas redes /24, outras /27, 26, não importa, depende muito do que é solicitado, do que é demandado, tá? Você vai entender. Então temos ali controle de acesso, né? Já vai falar sobre NSG daqui a pouquinho, delegação de serviço, roteamento de tráfego, planejamento de IP, enfim, algumas coisas que tá dentro do mundo, né, de redes, de subnets e tudo mais. Para ficar um pouco mais fácil da gente pegar, vamos fazer aqui um desenho, vamos fazer então, e aqui estaria a VNet 2. E aí você vai criar a sua rede, né, conforme o barramento que você quiser. Então vamos supor que aqui nós vamos criar uma VNet, vamos dar aqui um IP, a rede 10.0.0.16, por exemplo.
Então aqui nós teremos a VNet 1 com barra de 16. Então na VNet 2, vamos mudar, vamos colocar 172. Vamos colocar 172.16.0.0 barra 16, tá? Ah, Diego, o que é o barra 16, o barra 24? Não é assunto dessa prova e eu não poderia falar isso daqui, senão iria se estender muito um assunto que não vai cair na tua prova. Nas próximas, no curso de AZ104, aí a gente pode se aprofundar, e principalmente de AZ700, que é a prova aí de engenharia de redes aqui do Azure. Então, por exemplo, você teria aqui um barra 16, de um IP de um range 10.0.0 e um range aqui 172.16.0.0. Então, você pode... Isso aqui é a rede, ou seja, isso aqui seria a VNet que você estaria criando. A subnet é você extrair deste barramento subnets. Entende? Então, por exemplo, como assim? Você pode extrair daqui, por exemplo, eu vou criando subredes extraindo deste barramento. Então, eu posso extrair daqui várias redes. A 10.0.0 barra 24, por exemplo. Eu poderia extrair daqui mais uma rede, como, por exemplo, eu posso colocar 1 aqui, e 2, e 3, e 4, e extrair mais uma subrede. E essa rede aqui teria a rede 0, a rede 1, por exemplo, a rede 2, barra 24, e a rede... Vamos colocar a rede 3, porque começou na 0, né? E aqui seria a rede 3. Então, essas aqui seriam as subnets que eu estou extraindo desta rede aqui, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes super técnicos para não confundir muito, mas é só para você entender que a subrede são essas subredes aqui embaixo que você está extraindo desse range, desse barra 16. Da mesma forma acontece do outro lado. Tá, Diego, e pra que isso? O que é que tem a ver? O que é que tem a ver que você vai separar, vai segmentar os teus recursos, assim como no ambiente local, no ambiente on-premise. Então, na rede 0/24 aqui, eu vou colocar as máquinas virtuais. Nessa outra VNet aqui, nessa outra subrede aqui, eu vou colocar outros recursos nessa outra. Então você consegue segmentando da mesma forma como no ambiente local, tá? Isso aqui tá errado, eu coloquei aqui na frente VNet, mas é que eu copiei de cima, né? Mas isso aqui é subnet ou subrede, né? Enfim, isso aqui é uma subnet. Aqui também, né? Todos esses. Vou apagar aqui no desenho para não... Vou colocar só sub para ficar mais rápido de escrever. Perfeito. Então teríamos várias subredes que estamos extraindo deste barramento. Perfeito? Aqui também é sub. Vou deixar sub para deixar padrão. Então, estamos extraindo ali algumas redes. Então, temos essa subnet e essa subnet você vai segmentar o teu ambiente conforme for demandado, conforme a necessidade. Não tem a forma que isso aqui não se repete para todo ambiente, obviamente, né? Então, você vai extrair daqui várias subnets da mesma forma como eu fiz aqui do outro lado. Eu não vou tentar extrair porque vai se repetir. É a mesma coisa que aqui deste outro lado. Então, você tem a rede aqui em cima. Cadê? Perdão. Você tem a rede, a VNet, e aqui você tem as subnets que são extraídas desta rede aqui, né? E o que mais aqui é interessante vocês saberem? Vocês têm que saber que, por padrão, todos os recursos que estão aqui dentro dessa subnet, eles se comunicam, tá? A não ser que você bloqueie. Entre essa VNet aqui, que você, por exemplo, criou, e entre essa e essa daqui, a VNet, vamos supor, a VNet A e a VNet B, elas não se comunicam por padrão. Existe um cara chamado peering, que você consegue fazer uma conexão entre as duas VNet. Por padrão, não vem, né? Elas não se comunicam, mas você pode fazer aqui um cara chamado peering, que é bem famoso, né? Para que os recursos de ambas redes possam se comunicar. Entende? Isso aqui é bem, bem comum a gente fazer isso. Então, todos os recursos que estão aqui vão se comunicar, ambos lados vão se comunicarem um com o outro, tá? Para você fazer recursos se comunicarem por dentro do backbone da Microsoft. Perfeito? Isso aqui é só um exemplo assim por cima, para a gente ficar aware, ficar ligado aí no que a gente está falando, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro o nosso material. Voltando, deixa eu ver se está certinho aqui. Tá certinho. Então, você tem a rede, aqui a VNet e a subnet, que são ali as segmentações, né, da rede, que você consegue escalar isso bastante, tá? É bem, bem bacana. Seguindo, eu vou aproveitar até aquele desenho feio que eu acabei de fazer para falar um pouco do NSG.
tá? Deixa eu ver se tá gravando certinho aqui. Tá gravando, tudo perfeito. Seguindo então, pessoal, o que é o NSG? O NSG, pessoal, ele é um componente fundamental de segurança. Como muita gente gosta de falar, ele é um mini firewall, que algumas pessoas costumam falar. Por quê? Ele não é um firewall, obviamente, mas ele atua como um firewall a nível de rede. A nível de rede, tá? Porque, claro que um firewall, ele tem várias atividades ali, né? Vários recursos que ele consegue proteger uma rede de recursos de inteligência artificial hoje em dia e um monte de coisa, mas o NSG ele vai atuar ali como um firewall, um mini firewall a nível de rede. Ou seja, o NSG ele é um conjunto de regras, para ficar fácil de entender, ele é um conjunto de regras que permitem ou negam o tráfego, tá? De um tráfego de rede com base no IP de origem, na porta de origem, no IP de destino e na porta de destino, tá? Com protocolos aí TCP e UDP. É aqui que ele atua, tá? Então, por isso que ele não é um firewall, né? Não é um firewall, tá? Ele atua aqui nesta camada como um firewall a nível de rede, com base em IP de origem, porta de origem, IP de destino e porta de destino. É aqui que ele atua, perfeito? Então, e como que a gente usa ele? Geralmente ele é usado, tem 2 lugares que você pode colocar o NSG, isso aqui é até questão de prova aí de AZ104, tá, pessoal? Você pode associar aí o NSG a subnets ou a placa de rede de uma máquina virtual. Perfeito? Então, olha lá. Regras de segurança. Então, principais características aí do NSG, o Network Security Group. Regras de segurança define regras de entrada e saída para controlar o tráfego de rede baseado em IP, porta e protocolo. Olha lá que eu acabei de falar, né? Proteção de recursos, né? Pode ser associado a subredes inteiras ou a interfaces de redes individuais de VMs. São esses 2 lugares que você pode associar um NSG. Você não associa na VNet, na rede. Você associa na subnet. Então, ele trabalha aí com priorização de regras, né? Implementa regras com prioridades numéricas para processamento de ordem específica. Igual no Firewall, né? Que quanto mais baixo, né, o nível da regra, ela vai ter prioridade, né? Lembra lá a regra 1, regra 2, regra 3 e vem criando várias regras ali no Firewall. É basicamente a mesma coisa. A integração Azure, né, se integra perfeitamente com outros serviços do Azure para a segurança abrangente. Antes da gente seguir, deixa eu ver qual que é o próximo assunto. Aqui a gente vai falar sobre VPN. Perfeito. Então, só para fechar esse assunto do NSG, voltando aqui nesse desenho maravilhoso, deixa eu achar a parte de rede, pessoal, que eu vou colocar aqui eu tenho aqui os desenhos. Vamos pegar, por exemplo, aqui o NSG. O NSG, você pode associar, geralmente, né, como que a gente trabalha com o NSG no portal? Apesar de você associar ele você poder associar uma placa de rede de uma máquina virtual, a gente não costuma fazer isso. Por quê? Se você parar para pensar, se você associa um NSG a 100 placas de rede de máquinas virtuais, por exemplo, sei lá, se você tem 100 máquinas virtuais, você tem um NSG, né, para cada placa de rede. Quando você for criar uma regra, você vai ter que criar a regra em cada NSG, ou seja, 100 vezes você vai ter que criar a regra em cada NSG, porque vai estar associado à placa de rede. A gente não faz isso. Geralmente a gente pega o NSG, coloca aqui e associa as subnets. Então, eu vou apanhando aqui pro desenho, pessoal. Eu vou colocar aqui só para ficar mais fácil e mais rápido. Então, você associa o NSG às subnets aqui atrás delas, entendeu? Para a gente poder fazer a proteção. Então, você associa um NSG, eu tô apanhando aqui pro desenho, pessoal, eu não vou perder tempo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas você associa todas essas VNets a esse único NSG. Por quê? Porque quando você for criar uma regra, você cria uma regra nesse único NSG e ele aplica para tudo que está dentro da subnet. É muito mais fácil, você ganha tempo, obviamente, entende? Então, você associa esse NSG às subnets, tá? Você deixa ela aqui e sai associando a todas as subnets. É dessa forma que a gente trabalha. Você não associa o NSG a VNet, não é às subredes ou nas placas de rede de máquina virtual, mas principalmente nas subnets. É a forma que a gente trabalha, tá? Só passando aqui por cima um pouquinho. Então você tem aí o NSG que trabalha como um mini firewall ali, permitindo ou negando tráfego. Só para fechar aqui, né, porque às vezes pode ficar um pouco vazio no ar,
Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, imagina que você tem uma VM no Azure e você quer permitir o acesso, por exemplo, apenas para uma porta SSH, porta 22, famosa porta de SSH, para um IP específico. Você quer fazer isso. Você pode ir no NSG, você bloqueia todas as outras portas e regras e você só cria uma regra para aquele IP e para essa porta dentro do NSG. Entende? Ele bloqueia o tráfego. Tanto permitindo quanto negando. Você pode fazer, né, ambos lados. Então você pode usar o NSG aí literalmente como fazendo esse papel de mini firewall, né, bloqueando ou permitindo aí o tráfego de entrada e saídas ali para máquinas virtuais. Então depende muito da necessidade, tá? Então é bem simples assim, não tem muita complexidade não. Bom, o Virtual Network Gateway é um componente essencial do Azure que permite criar conexões seguras entre redes virtuais e infraestruturas locais, funcionando como um ponto de conexão dedicado para VPN e Express Route. O Virtual Network Gateway, pessoal, sempre que você ouvir falar do Virtual Network Gateway, deixa eu voltar aqui sair da tela, perfeito. O Virtual Network Gateway, sempre que você ouvir falar sobre ele, pessoal, a gente está falando aqui sobre conexões de VPN, de Express Route, que são duas formas de você conectar o teu ambiente local e a nuvem, né? Você fazer um ambiente híbrido. Então, qual seria aí, se houvesse, né, uma pergunta, quais seriam aí as duas formas de você conectar, fazer uma conexão, criar um ambiente híbrido, fechar um link, uma conexão entre o Azure e o teu data center local e vice-versa. Você tem um link de conexões entre os dois. Lembra que a gente falou na nuvem híbrida? É exatamente isso. É você criar essa conexão. Então você pode usar o Virtual Network Gateway para fazer essa conexão ou o Express Route. E qual que é a diferença? O Virtual Network Gateway no Azure é um componente essencial, como a gente acabou de falar, né, para poder ele ficar ali na borda, por assim dizer, na borda do Azure, né, fazendo a conexão com o teu firewall no teu ambiente local. Então, quais são aí as principais diferenças e quais são aí as diferenças principalmente entre o Virtual Network Gateway e o Express Route, quando a gente usa um e quando a gente usa outro. O Virtual Network Gateway, se você fechar uma VPN padrão, né? O que é uma VPN, se você não está familiarizado, é você fechar um link de conexão entre o Azure e o teu ambiente local. Esse link, ele é feito, essa conexão é um tunelamento que você faz pela internet. Então você usa a internet da tua empresa e fecha um link entre a tua empresa e o Azure usando o Virtual Network Gateway. Como ele vai pela internet e usa o teu link de internet da tua empresa, ou seja, você vai ter aí, você pode ter aí alguns empecilhos, algumas dificuldades. Por quê? Se for um ambiente pequeno, se for uma conexão que não vai ser tão demandada assim, serve muito bem para alguns casos, né? Mas se for um ambiente parrudo, de um alto tráfego, você pode ter algum problema aqui, tá? De gargalo, principalmente se o link de internet da tua empresa for um link fraquinho, né? Abaixo aí, sei lá, 50 mega, 100 mega, não é ideal para ter uma VPN conectada com o Azure. Geralmente nesses casos aqui você pode ter um link, geralmente a gente tem um link dedicado só para uma VPN como esta aqui para conectar o ambiente local e o Azure. Vamos lá. O que nós temos aqui em relação à diferença entre os dois? Primeiro é essa, que não é um canal dedicado como o Express Route. No Virtual Network Gateway, quando você fecha uma VPN com o teu ambiente, esse tráfego está passando pela internet, mas é criptografado, né, com o IPsec, então é um tráfego seguro, mas não dedicado. Então, para ambientes que não é uma demanda tão pesada, tão alta assim, serve muito bem, tá? Nos dias de hoje, o que eu vejo muito aí quando eu presto consultoria, geralmente empresas grandes, elas têm ali o Express Route como canal principal e tem a VPN como contingência, como um backup. É o que eu vejo muito hoje em dia. Então, o Virtual Network Gateway, como está aqui no desenho, só para fechar, neste desenho aqui, você tem aqui, eu vou usar ele mesmo porque não tá, ele até que tá interessante. Você tem aqui, ó, o teu ambiente local on-premise, tá aqui, ó, a empresa, a conexão. Nessa borda aqui você vai ter o firewall, provavelmente aqui, ó, né, na borda da empresa, fazendo a conexão aqui, né, IPsec, é seguro, tá, pessoal? É criptografado, né, IPsec, com o Azure. E aqui na frente você vai ter o Azure VPN Gateway, né? Você vai usar aqui o Virtual Network Gateway para fazer essa conexão tunelada aqui pela internet.
não é dedicado, né? Então, se você tiver, por exemplo, se você usar o link da tua internet, o link da tua empresa, aonde você já usa para algumas coisas, né? Às vezes você está usando esse link para os teus colaboradores navegarem na internet. Às vezes esse link é o link que você usa no ambiente core dos servidores de AD, DNS e tudo mais. Então vai ter uma competição, né? Então não é aí o ideal você ter um canal aqui dedicado. E aí esse túnel vai vir aqui, vai conectar o teu ambiente com o Azure e você vai ter uma comunicação, como se fosse uma rede só. Olha que legal, bacana, né? Então você tem aí essa possibilidade. Eu já fiz muito conexões entre o Azure e firewalls locais. Então, isso aqui é bem bacana. Por outro lado, você tem também o Express Route. Aqui, pessoal, nós estamos falando qual que é a principal diferença, né? O Express Route ele é mais para ambientes parrudos. Por quê? O Express Route ele é uma conexão de ponta a ponta de fibra, aí que já é diferente, né? É uma conexão de fibra óptica, entre o Azure e o teu ambiente local. Ou seja, ele não é roteável pela internet, é uma conexão de ponta a ponta dedicada. E só para você ter uma ideia, esse link de conexão do Express Route entre o teu ambiente e o Azure pode chegar até 100 gigas. Olha só que velocidade, que taxa de transferência absurda, né, que você pode ter. Esse aqui é o Express Route. Você tem... Não cai aqui na prova do AZ900, mas lá mais para frente, na prova de AZ104 em diante, a gente tem os Express Route e seus SKUs, né? Então você pode contratar um Express Route de várias velocidades, né? Várias taxas de transferência, né? Mas o máximo aí é 100 gigas até a data da gravação desse vídeo. Então, geralmente no Brasil, pessoal, é um pouco mais complicado você ter um Express Route de ponta a ponta. Aqui fora, a gente aqui... Eu moro fora do Brasil, né? Então aqui fora a gente tem essa possibilidade de conectar ponta a ponta. Mas no Brasil, geralmente, você vai ter um partner aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai ter aqui um parceiro, por exemplo, sei lá, operadoras como a Vivo, como a Lumen, né? Que é a antiga Level 3. Você tem a Equinix, né? Que muita gente chama de Equinix. Aqui fazendo essa ponte entre o Azure, aqui está o Azure, tá vendo? Deste lado, e aqui você vai ter o túnel chegando essa conexão no teu partner, né? Por exemplo, a Vivo, como eu falei, e esse partner vai entregar dentro do teu data center. No Brasil, geralmente é assim, tá? Para você, pra gente, né, como administradores, para a empresa vai ser indiferente. É como se fosse literalmente um link de ponta a ponta dentro do teu data center local até o Azure, uma conexão aqui de até a data da gravação desse vídeo, você pode solicitar aí uma conexão de até 100 GB. Depende, lógico, do teu fornecedor, região e muitas coisas, principalmente no Brasil, tá? Então, a vantagem aqui, como eu falei, ele não é roteável pela internet. Ele é ponta a ponta, tem uma baixíssima latência, uma segurança muito alta para você poder ter aí para você poder criar o teu ambiente híbrido, tá? Entre a nuvem da Microsoft e o teu ambiente local. Perfeito? Seguindo, o que nós temos por aqui? Vamos ver. Dá uma olhada no meu café. Legal. Endpoints públicos e privados. O que é isso? Passando de uma forma super rápida, que não cai tanto assim nas AZ900, não. Você pode ter dois tipos aqui de endpoint. O endpoint, na verdade, em resumo, ele define como e de onde um recurso do Azure pode ser acessado. Ou seja, por isso que nós temos o endpoint público e o endpoint privado. O endpoint público, como já é sugestível aqui, eu acesso pela internet. Ele usa um IP público. Exemplo, você tem um Azure Blob, um storage, né, no Azure, ele pode ser acessível aí pela internet, né, roteado pela internet, você pode acessar ele de qualquer lugar do mundo. Porém, é simples, é rápido de configurar, mas ele fica exposto, né, para a web, né, então não é o ideal, né, boas práticas, você pegar um banco de dados, pegar uma API, pegar um armazenamento e deixar ele com IP público ali exposto para a web. E aí nós temos o Private Endpoint, que, como você já deve imaginar, conecta ao serviço diretamente à subrede privada VNet. Usa IP privado, requer Azure Private Link e o tráfego seguro isolado da internet. Requer configuração extra. Como assim? Você pode e você deve, quando você tem um ambiente... Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos para o Drywall, que isso aqui é bem interessante. Vamos supor, eu vou até usar minha caneta para desenhar para ficar mais rápido. Vamos supor que você tem aqui uma API. Olha só, você tem uma API deste lado. Aqui você tem um banco de dados,
ok? Banco. E aqui você tem o front, né? O front-end. Isso aqui é muito legal e bem interessante. É bem rápido só para ficar fácil de entender. Geralmente o front-end, né? Você vai expor ele para web, né? Você vai ter aqui um IP público, né? Você vai ter um IP público, porém, a API e o banco de dados, por que a gente vai expor, né, um negócio tão sensível como esse para a web? Não se expõe, obviamente, né, por questão de segurança. Então, como que o banco de dados e a API, vamos supor que essa API aqui ela está em um web app, tá? Web app que a gente já viu aqui falar sobre ele, tá? Desculpa o desenho, pessoal, mas é só para você entender. Então, você tem um web app aqui e tem a API. Como que você vai fazer a comunicação dessa API com esse banco de dados? Você faz essa comunicação entre os dois. Deixa eu mudar aqui a cor. Você faz essa comunicação entre os dois por dentro do backbone da Microsoft, com um IP privado, né, com um private link. Você não vai e nem deve colocar aqui um IP público no banco. Você pode, tá? Eu tô falando isso porque você pode, por padrão, se você não mexer, não deixar ele do jeito correto, ele vem assim na configuração inicial. Então, esse banco ele pode ter um IP público, esse web app pode ter um IP público e a comunicação deles entre os dois será roteado pela internet, pela web. Olha que risco gigantesco. Esse tráfego aqui pode ser capturado. Então, a gente não faz isso. A gente adiciona um IP privado ao banco de dados, adiciona um IP privado entre a API e os dois se comunicam por dentro da rede da Microsoft, por dentro do backbone, por dentro da infraestrutura do Azure. Isso não é roteável pela internet. É desta forma que a gente faz. Já o front, obviamente, né, que é o front-end, ele foi projetado aí para ser acessado pelo público, entende? Então, esse tráfego aqui entre a API e o banco, ele é por dentro do backbone da Microsoft. Ele não é roteável pela internet. Então, a gente não coloca IP público no banco e não coloca IP público na API, obviamente. A não ser que seja um negócio de teste que não contenha dados sensíveis. Perfeito? Então, acho que você pegou muito bem a diferença aqui entre um e entre o outro. Perfeito? Vamos voltar aqui para fechar nossa aula. O que temos para fechar e finalizar? O serviço de DNS, quando você navega pela internet, a internet ela é navegável, pessoal, pelo IP, tá? Todo site, né, que você acessa, ele tem um IP, um número. Então, imagina se você tiver que navegar pela internet e tivesse que decorar todos os IPs do site que você acessa. Eu vou acessar um site do governo. Puxa, qual é o IP? 1.6 alguma coisa? Eu não sei, você não lembra, você não decora. Então, o serviço de DNS é o cara que salva a gente. Ele converte, né, o número em um nome. Vai ficar fácil aqui de entender. E aí a gente tem um nome, né, mais fácil de decorar, né, um nome sugestivo, né, como brasil.gov alguma coisa, e você consegue acessar ali o site. Imagina se a gente tivesse que decorar o IP de cada site que a gente queira acessar. Não tem como, né? Então o DNS, ele existe, ele foi criado exatamente para isso, para facilitar a nossa vida, porque tudo que é trafegado, tudo que é navegável e trafegável na internet é trafegável e navegável por IP, de uma certa forma, por assim dizer, porque tem FQDN, mas por IP. E aí criou-se o tal do DNS para poder facilitar a nossa vida, onde ele cria um nome e associa lá ao IP que a gente quer navegar e fica muito mais fácil. O seu router da sua casa, aí, o seu provedor, eles têm um serviço de DNS. Então, quando você sai para navegação, você quer acessar um site de esporte, quer acessar o YouTube, né? Se você tem uma rede da Vivo, você tem a internet da Vivo. A Vivo tem lá os DNS e ele sabe exatamente qual que é o IP. Então, a gente navega por nome para ficar muito mais simples e fácil. E aí existe o DNS privado e o DNS público no Azure. Você pode trabalhar com os dois. Da mesma forma como funciona aqui a metodologia do Private Endpoint, né, e do Public Endpoint que a gente acabou de falar, o DNS. O Public DNS você tem ali um site, você tem ali aplicações que precisam ser expostas para a web, como o front-end que eu acabei de falar, você vai usar aí o DNS público. Se você tem recursos, né, como eu acabei de falar também, um banco de dados, uma API, você pode criar ali um DNS, né, para o teu banco de dados, porém ele é interno, ele é privado, é só da empresa, obviamente. E aí você facilita a tua gestão do teu ambiente, porque muitas das vezes você vai precisar usar você não vai lembrar o nome do IP do teu banco de dados e você pode usar o nome para ficar mais fácil a tua gestão, entre outras coisas. Então, você tem o DNS privado e o público. O público roteável
para a internet, qualquer um pode acessar, e o DNS privado é internamente para os teus recursos ali da tua empresa, tá? Então, fechando aqui, o DNS é um serviço de hospedagem para domínios de DNS que fornece resolução de nome usando a infraestrutura do Microsoft Azure, permitindo gerenciar seus registros de DNS usando as mesmas credenciais e ferramentas que outros serviços do Azure. É isso. Então, não quero complicar muito aqui, não cai muito na tua prova de ASI 900, tá? O DNS ele é muito importante para a tua vida de TI, para a tua vida aí de infraestrutura principalmente, mas eu não vou a fundo aqui nele porque não cai tanto na ASI 900, tá? E ele precisaria de um pouco mais de tempo para falar bastante aqui sobre ele. Mas é isso. Seguindo, vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Eu acredito que não. Não, fechamos, pessoal. É isso. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por ter participado e eu te vejo daqui a pouco na próxima aula.